E nós desejamos continuar celebrando, falando do nascimento do nosso Salvador, que é o motivo pelo qual, hoje especialmente, queremos agradecer nosso culto de Natal, culto celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para lembrar melhor dessa história, eu te convido a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1. Certamente uma passagem conhecida, já talvez lida muitas vezes por todos nós, que conta como foi esse nascimento, né? Quem tem filho, né, ou quem tem sobrinho, enfim, quem é responsável por alguma criança sabe, pelo menos assim, lá em casa eu digo isso porque, e eu vejo em outras crianças, aquela história que eles sempre pedem para a gente contar. Mãe, conta como foi meu nascimento. Mãe, conta como foi que eu nasci, né? Pelo menos algumas crianças que eu percebo, essa é a história que elas mais gostam de ouvir. Vez por outra, lá em casa a gente tem que repetir como é que foi. Mãe, mas como foi que eu nasci? E é isso que a gente vai fazer novamente essa noite. Como foi que foi esse nascimento de Jesus? É como se Jesus estivesse pedindo para nós, a igreja dele, gente, conta aí de novo, fala aí de novo como é que foi meu nascimento. Porque eu penso que realmente não tem a história mais significativa na vida de uma pessoa. Saber como foi o dia que ele nasceu, como foi que ele nasceu. E pensando nesse menino Jesus que hoje celebramos, também queremos contar de novo e de novo e de novo como é que foi esse nascimento. Então, Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. O Evangelho, então, de Mateus vai nos ajudar a contar, lembrar novamente essa história. Se você já conhece, vai prestar atenção. Se não conhece, vai conhecer hoje, então, como é que é essa história do nascimento de Jesus. A partir do versículo 18 diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você dará-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Baixa a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Ah, Senhor, que história boa de ouvirmos. Que história boa de ser contada. Que história boa de ser lembrada. O nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador foi enviado. O nosso Salvador foi acolhido no ventre de uma mulher que gerou aquele que nos libertaria para sempre. Obrigada, meu Deus. Obrigada por fazer dessa história a nossa história. Obrigada porque nessa história tem José, tem Maria, tem Jesus, mas também tem Elisângela, tem o Pedro, tem João, tem Rodrigo, tem Shirley, tem Beatriz, tem Maria Clara, tem Rosinha, tem tanta gente também nessa história, tem todos os teus filhos nessa história.
Obrigada porque hoje nós fazemos parte dessa história. E ao contar sobre o nascimento do nosso Salvador, nós contamos a nossa própria história. Muito obrigada, meu Deus, pela salvação que nos foi dada no Teu Filho Jesus, a quem nós celebramos nessa noite. Por isso, recebe a nossa adoração. Bendito seja o Teu nome. Emanuel. Esse é o nome dado ao filho de José e Maria. Emanuel, que significa Deus conosco. Obrigada, querido. Deus conosco vai exatamente na direção contrária do que eu falei, do que a maioria das outras religiões propõe. Porque quando pensamos em tantas outras religiões, nós sempre vemos um esforço do discípulo em busca do seu mestre, do seu guia, do seu líder. Todas as outras religiões, elas exigem um exercício que nós nos esforcemos em direção àquele a quem adoramos, quem reverenciamos, quem somos devotos. Sempre esse movimento do discípulo em busca do seu mestre. Mas o Jesus, Emanuel, é Deus vindo na nossa direção. É um caminho contrário. Ele não exigiu, Ele não esperou de nós o nosso movimento em busca dEle. Ele primeiro veio em nossa direção. O que essa história nos conta é exatamente o caráter singular do cristianismo. O caráter absolutamente particular do cristianismo, que é o movimento daquele que, sendo Deus, se entregou para vir na direção daqueles a quem Ele ama e que estavam longe dEle. Por isso Ele faz todo esse movimento. Deus envia Jesus para estar de novo perto de nós. Deus envia o seu Filho para estar novamente presente conosco. Esse é o nosso Jesus. Quando João Evangelista, ao batizar Jesus, olha e diz: os meus olhos viram a Deus, porque até então se tentava imaginar como era esse Deus. O tempo todo, acho que o grande mistério, o grande desejo da humanidade era saber como é Deus, quem era Deus. E particularmente no Antigo Testamento, a gente via a proximidade dos homens e mulheres que serviam a Deus, mas aquela angústia de servir a um Deus de quem não se tinha noção de como era esse Deus, por mais devotos, por mais fiéis que fossem, eu acho que o que mais eles desejavam era saber que Deus é, como é esse Deus? A gente ama esse Deus, a gente serve, a gente é fiel a esse Deus, mas como é esse Deus? E em Jesus, agora, com a vinda do seu Filho, Jesus tem um rosto, Jesus tem olhos, Jesus tem orelhas, Jesus tem cabelo, Jesus tem pele, tem pelinhos na pele, Jesus tem dedos nas mãos, Jesus tem pés, Jesus tem calos nos pés, Jesus talvez tinha feridas. Agora é possível olhar e ter o rosto desse Deus, compreender um pouco do que é esse Deus conosco, do que é esse Emanuel. Eu agora consigo olhar e perceber tudo quanto tem nesse Jesus que é parecido comigo, que é semelhante a mim. E o que eu acho mais lindo, entre tantas coisas que certamente a gente poderia explorar desse texto, da singularidade desse amor, de fazer um movimento na minha direção, é que Jesus, o Emanuel, é Deus conosco. Não é Deus comigo. Emanuel não é Deus contigo, é Deus conosco. É no plural, é envolvente, é coletivo. Não é um Deus que se revela exclusivamente para você ou para mim somente. E por isso poderia nos dar, nos deixar vaidosos, porque eu tenho intimidade com meu Deus e você não tem.
A proposta do cristianismo não é que um se aproxime, que uns poucos privilegiados se aproximem e conheçam esse Deus e outros não. Como talvez em tantas outras religiões, a gente tenha uns poucos iluminados que são mais chegados, né? Com o seu guru, com o seu mestre, com o seu líder. E por isso mesmo, se sentem privilegiados. O cristianismo não, é Deus conosco. E quem é esse conosco? Quando a gente fala esse Emmanuel, Deus conosco, será que é só conosco evangélicos? Conosco católicos? Conosco espíritas? Quando Deus olha para Abraão e diz, em ti serão benditas todas as nações, não consigo encaixotar um grupo específico daqueles que serão conhecidos e conhecedores de Deus, desse Senhor e Salvador. Todos serão abençoados, todos receberão, todos terão oportunidade de estar perto de Deus. Deus conosco. Não tem graça em conhecer Deus sozinho. Não tem graça em servir a Deus sozinho. Não tem graça andar com Deus sozinho. Esse movimento que Deus faz de enviar seu Filho para nascer, para que de alguma forma agora nós estejamos mais próximos daquele que é o nosso Senhor e Salvador, é exatamente a preocupação de Deus em nos ajudar a vencer as nossas dificuldades de egoísmo, as nossas dificuldades de solidão, as nossas dificuldades de possessividade. Porque a gente às vezes é possessivo, Deus é o meu Senhor. E aí a gente quer, parece que meio que tomar Deus como propriedade nossa e talvez pensar em compartilhar Deus talvez com alguém que mereça, alguém que seja digno, mas que precisa passar por um crivo para que eu ache que é digno de compartilhar também desse Deus. Deus conosco é isso, é um exercício de nos ajudar a superar as nossas dificuldades, dessa possessividade, desse egoísmo, dessa pretensão de achar que Deus se revela apenas a mim ou somente a você, enquanto Ele quer se revelar a todos quanto aqueles desejam conhecê-lo. E é por isso que o tempo todo no Evangelho a gente vê essa preocupação do nosso Senhor. Não é bom que o homem esteja só. É melhor ser dois do que um. Quando Jesus manda os discípulos para sair, para falar do seu Evangelho, Ele manda de 2 em 2. O tempo todo Ele reforçando para mim e para você o quão importante é vivermos na unidade, na coletividade. O quanto precisamos estar em união, estar compartilhando para que possamos dessa forma ser a imagem e semelhança desse Deus. Porque só somos a imagem e semelhança de Deus na coletividade. Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É um coletivo, é um grupo, é uma comunidade. Eu sozinha não expresso, não sou a semelhança e a imagem desse Deus. Porque Deus é uma comunidade. E quando eu percebo esse Emmanuel que é mandado para nascer, como sendo esse Deus conosco, queridos, eu percebo o cuidado do nosso Deus para que tenhamos a plena certeza do desejo dele de estar perto de nós. Por isso, de maneira rápida e objetiva, essa palavra, esse texto, quando fala dessa história do nascimento de Jesus, me mostra o quão importante é vivermos em comunhão. O quão indispensável, necessário, inevitável, para aqueles que querem andar com Cristo, é inevitável viver, se não for em comunhão. É necessário estarmos em comunhão. Por isso que eu me alegro tanto quando eu vejo um faz aqui, outro faz ali, um pensa numa coisa, um elabora isso, o outro já faz aquilo. E aí a gente vê as coisas se movimentando, todo na direção, para que o amor de Deus seja manifestado, para que a graça de Deus seja manifestada nas nossas vidas. E todo esse exercício é a bondade de Deus, para que entendamos que só faz sentido viver
se for em comunhão. E a primeira coisa que nesse texto, quando eu vejo a história de Maria, a história de José, que vem receber essa criança, que é esse Emanuel, eu percebo pelo menos 4 coisas que eu queria compartilhar com vocês, do quão necessário se faz insistirmos na comunhão. Apesar de todas as circunstâncias que certamente enfrentamos também, por estar em grupo, por viver em coletividade, e a tendência natural que temos enfrentado é de cada vez mais desejarmos estarmos sós, ou pelo menos com bem poucas pessoas, né? A gente diz assim, não, quanto menos gente, melhor, porque dá menos trabalho, né? Grupo maior, certamente a gente vai ter trabalho. Família maior, certamente vai ser mais trabalhosa. Mas o que o Evangelho, o que a palavra de Deus nessa noite, o que a vinda desse Jesus, Emanuel, que é Deus conosco, nos quer lembrar nessa noite, é que jamais percamos o senso do quão importante é a vida em comunhão. Porque foi para isso que Deus mandou Jesus, para estar novamente em comunhão conosco, para novamente desfrutar da nossa presença, que foi afastada por conta do pecado, que nos afastamos dele por conta do pecado, e para desfrutar dessa comunhão, ele envia seu Filho para nos salvar, para que tenhamos novamente essa presença, essa comunidade com ele novamente. E a primeira coisa que a comunhão, e eu queria que nós lembrássemos, certamente nós já sabemos disso, mas eu queria que nessa noite, nessa semana, que naturalmente é uma semana em que nos confraternizamos, nos aproximamos, seja uma realidade não só pontual, mas que seja uma realidade no decorrer da nossa vida, que nós não esqueçamos que a primeira coisa que a comunhão nos ajuda a perceber, que a comunhão nos favorece, é que a comunhão, ela potencializa as nossas alegrias. As nossas alegrias são potencializadas quando estamos no coletivo, quando vivemos em comunhão. Quer ver uma coisa? Imagina aí o dia que você recebeu, que você leu lá no jornal ou escutou no rádio. No meu tempo a gente escutava no rádio o seu nome, que você passou no vestibular. Imagina aí aquela alegria, ouvindo o seu nome, lendo o seu nome, alguém ligando. Tinha graça tu ouvir teu nome sozinho? Pular de alegria no quarto sozinho? Eu passei, e ficar comemorando sozinho? Ou então aquele dia que o crush disse que queria sair com você, que topava o encontro, que topava o jantar, você ficou calada, sozinha? Eu aposto, como na mesma hora você pegou o telefone, ligou para a amiga, ligou para o amigo e contou. Fulano aceitou, fulano me ligou, convidou para jantar, convidou para um lanche. Imagina o dia da notícia, quando você viu lá positivo, reagente, estou grávida. Você pulou sozinha, comemorou sozinha? Teve graça, tinha graça comemorar sozinha? Quando saiu seu nome na lista de aprovado no concurso? Imagine, você botou no jornal, saiu ligando para todo mundo, botou no grupo rapidinho. Qual é a graça de celebrarmos as nossas alegrias sozinho? O resultado do exame, quando você recebeu, e não era aquilo que você estava com medo, o que você fez? A quitação do carro, último carnê, última prestação do carro, o que você fez? Ou seja, as alegrias da vida só faz sentido, só tem realmente graça quando comemoramos com quem amamos, quando estamos em comunhão, quando temos com quem celebrar. Imagina todas essas circunstâncias e tantas outras, você não ter com quem compartilhar. Ler o seu nome, receber a notícia, receber o resultado, e ter que ficar sozinho ali. A comunhão potencializa as nossas alegrias. Quando estamos em comunhão,
por mais simples que seja a conquista, por mais banal que a gente possa julgar a nossa vitória, ela é potencializada quando compartilhamos com quem nos ama e com quem amamos. Então, estar em comunhão, queridos, quando Maria... mas tem um detalhe, porque estar em comunhão também não só potencializa as nossas notícias boas, mas também alivia quando são notícias ruins. Porque Maria recebe uma notícia que estaria grávida. Como que uma jovem de 16 anos, uma menina, naquela circunstância, estaria grávida se não tinha tido nenhum contato físico, sexual com seu noivo, que não era marido? Imagina a circunstância. O coração de Maria disparou. Era uma notícia aterrorizante para ela. Imagina José. Imagina José. Meu não é. Eu nunca tive contato com ela, esse filho não é meu. Imaginou a sensação de José aí, rapazes? A angústia de José, a angústia de Maria foi suportável, porque eles estavam em comunhão. Porque eles decidiram permanecer em comunhão. O anjo vai para Maria e diz: calma, esse que está no teu ventre foi gerado pelo Espírito. O anjo vai para José e diz: não tenha medo, José, de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito. E eles se mantêm em comunhão, porque em comunhão eles teriam mais força para vencer o julgamento e todo o escárnio que seria feito contra eles, pela condição que eles tinham de ainda não ser casados. E José então decide tomar Maria como sua esposa para juntos ter um alívio daquela circunstância que era absolutamente constrangedora para eles dois. A comunhão ajuda a reduzir as nossas dores. A comunhão ajuda a suportar as notícias ruins. Estar em comunhão torna ameno ou amena as circunstâncias difíceis que a vida certamente vai nos apresentar. Por isso é importante permanecermos em comunhão. E eles decidiram estar em comunhão. Mas quando eu vejo essa história de Maria e de José, eu também entendo que quando estamos em comunhão, temos mais facilidade em suportar as ausências. Eu não sei para quantos de vocês, talvez esse Natal seja um Natal diferente. Talvez para alguns é o primeiro Natal sem a mãe. Talvez para alguns vai ser o primeiro Natal sem o pai. Ou sem o filho que viajou, faleceu, foi embora. Talvez para alguns esse Natal vai ser o primeiro Natal sem o marido, sem a esposa, porque se divorciaram. Talvez os filhos não terão o pai ou a mãe na celebração na noite do dia 24, porque se divorciaram. Talvez para alguns vai ter ausência de alguém porque está no hospital. Mas quando estamos em comunhão, nós temos a base para tornar suportável essas ausências. A comunhão, ela nos ajuda a suportar essas ausências. Porque temos a companhia e a presença daqueles que podem nos ajudar diante dessas ausências. E eu desejo, queridos, eu oro a Deus para que sejamos o ombro de Cristo para essas pessoas que certamente nesse Natal sofrerão com a ausência de algum daqueles a quem ama, de algum de seus afetos. Mas a comunhão também, quando estamos em comunhão, podemos ser recebidos à mesa. A comunhão também torna possível estarmos à mesa. Ou quantos de nós não já disse ou já não se sentiu rejeitado em alguma mesa? Ah, não, se for para jantar com fulano, eu não vou. Ah, não, se fulano vai, eu não vou.
Ah, na casa do ciclano, não vou. Na casa dele eu não ando. Estar em comunhão torna possível a nossa presença. Quando deixamos que o Espírito Santo do nosso Senhor, que habita em nós, que se manifesta em nós, que nasceu em nós pela vinda do Deus Emanuel, passamos a entender que viver em comunhão é tornar possível presenças de quem rejeitamos. Eu particularmente, nós somos 9 irmãos lá em Teresina. E uma das minhas irmãs veio passar Natal aqui conosco. E ela disse, uma das nossas irmãs não vai na noite do Natal, porque um dos meus irmãos vai estar e ela não fala com ele. Então, um da família não vai estar porque não gosta da presença do outro. Então, percebe como nós fazemos exatamente o movimento contrário do que Cristo fez, em se entregar para estar conosco, e nós simplesmente queremos rejeitar a presença de quem julgamos não merecer desfrutar da nossa presença. Então, esse movimento de Deus Emanuel me mostra que viver em comunhão também é tornar as presenças possíveis. Sabe por quê, queridos? Porque a terceira coisa que esse exercício do Emanuel, Deus conosco, me ensina, é que na comunhão, nós precisamos fazer o exercício de conviver com os diferentes. É impossível estarmos cercados unicamente de quem nos identificamos, de quem comungamos dos mesmos pensamentos, das mesmas atitudes, das mesmas ideias, dos mesmos gostos. É impossível. Por mais que desejamos, a gente até pode, claro, temos afinidades, temos alguma coisa que nos aproxima, naturalmente tem. Mas como corpo de Cristo, se não entendermos que nessa comunhão vamos conviver com os diferentes, nós vamos nos isolar cada vez mais. Cada vez mais nós vamos estar nos isolando. Sabe por quê? Porque a gente sempre parte do pressuposto de que nós é que estamos corretos, de que nós somos os melhores, de que nós somos perfeitos, de que nós somos isso, somos aquilo. Então o outro sempre é o inferno, o céu sempre sou eu. E por isso nós perdemos tanta oportunidade de desfrutar dessa comunhão, dessa vida em coletividade. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não escolhe onde nasce. A gente não escolhe a família que a gente vai nascer. A gente não escolhe o país que a gente vai nascer. A gente não escolhe a cidade que vai nascer. Sabe quem foi a única pessoa que escolheu onde nascer? O Emanuel. O único que Deus olhou e disse, vai nascer lá naquela cidade, Belém. Vai nascer lá naquela jovem, Maria. Vai ser filho de José. O único que teve a possibilidade de escolher foi Jesus. E olha onde ele escolheu nascer. Fala a verdade, se você tivesse a oportunidade de escolher onde nascer, você ia escolher nascer em Roraima? Em Teresina, no Piauí, o estado mais pobre? Será que eu escolheria ser filha da Dona Jesus e do seu Luiz? Será que você escolheria ter a sua mãe e o pai que você teve? Belém, uma cidade absolutamente sem expressividade. Quem é que iria querer nascer em Belém? Fala sério. O Salvador escolheu. O Deus Emanuel escolheu. Aí a gente fica aqui arrotando, se achando muita coisa. Não teve nem a oportunidade, nem a possibilidade de escolher, ainda se acha muita coisa. Então percebe que essa vida em comunhão, ela mostra que Jesus escolheu uma menina, adolescente, cheia de conflitos, cheia de dificuldade, numa situação absolutamente embaraçosa, para mandar o filho dele. Porque veja bem, não foi aquele casal bacaninha, estava tudo certinho, tudo no script, não. Menina com 16 anos, era solteira, não era casada. Imagina o transtorno que foi na vida de Maria.
Imagina a gozação que José teve que enfrentar dos amigos, que a namorada dele aparece grávida, e naquele tempo, imagine, gente, se hoje é uma situação vexatória, imagine isso mais de 2000 anos. Imagina o turbilhão que foi na vida de José e de Maria, porque Jesus escolheu esse casal. Jesus escolheu, Deus escolheu essa cidade. Sabe o que a palavra de Deus me ensina com isso? Pula lá para Filipenses. Porque a gente se acha tão arrogante às vezes, a gente se acha tanta coisa, a gente acha que é muito especial, é muito isso, é muito aquilo, que a gente pode e não pode. Olha o que Filipenses nos fala no capítulo 2. Eu queria que nós lêssemos, para nós entendermos quão maravilhoso, quão forte é esse amor que se entregou por nós. Olha o que Paulo nos ajuda a perceber sobre esse amor de Deus. Filipenses 2, no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a quem devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ei, numa relação, o tempo todo, a gente precisa ceder. Quando Deus manda seu Filho Jesus para estar conosco, para se relacionar conosco, Ele está me ensinando, sabe o quê? Ei, Elisângela, baixa a bola. Você não é tudo que você está pensando, não. Você não é tão perfeitinha como você está pensando, não. Você não é tão legal como você está pensando, não. Baixa a bola. Se esvazia. Se esvaziar é dizer, sabe o quê? Eu quero abrir mão do que eu penso para eu receber o novo que vocês podem me dar. Deus se esvaziou. Deus cedeu. Você consegue entender isso? Deus cedeu. Ele estava lá, estava tudo certo para ele. Estava com Deus Pai. Estava Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo numa trindade, vivendo absolutamente em harmonia. Mas Ele se entregou e se esvaziou para se relacionar conosco. Aí a gente fica aqui cheio de marra e ainda diz assim, se quiser me aguentar é assim mesmo, sou desse jeito. Se não quiser, procure outra. Se não quiser, procure outro. Eu queria ver a cara de Jesus olhando para a gente quando a gente diz isso. Já imaginou? Deus se esvaziou para se relacionar conosco. E a gente não abre uma vírgula para se relacionar com os nossos irmãos. Ah, mas fulano é muito difícil. Ah, fulano eu não engulo não. Nossa, ciclana, Deus o livre, dobra a esquina. E Deus deixou o seu trono para se relacionar conosco. Ter comunhão é saber viver com o diferente. Deus é santo. Deus é santo. E Deus abriu mão para se relacionar comigo e contigo, que somos pecadores. Deus se esvaziou, Deus se entregou tudo para viver conosco. Ei, gente, Jesus nasceu, Jesus era um bebê que engatinhou, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Imagina Deus tendo que aprender a falar. Imagina Deus tendo que aprender a caminhar, dando passinho, caindo, levando tombo. Deus. Imagina Deus sentindo dores nas pernas porque estava crescendo, porque quando a gente está crescendo dói. A gente acorda às vezes na noite, quem não lembra quando era criança, sentindo dores porque está crescendo. Deus sentiu dores do crescimento. Deus sentiu dores
na sua juventude, na sua adolescência, Deus se fez homem, sentiu todas as nossas dores só para se relacionar conosco. Deus teve que ser ensinado, Deus teve uma mãe, teve um pai. E naturalmente teve que ser ensinado, cuidado por essa mãe, por esse pai. Deus, aquele a quem criou o mundo, aquele que criou o universo, aquele que tinha um controle de todas as coisas, teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender a fazer xixi, fazer cocô. Deus teve que aprender tudo isso, por mim e por ti. Aí a gente não quer ter paciência disso aqui para aguentar o outro. Porque a gente se acha muito bom, porque a gente se acha muito justo, porque a gente se acha muito legal. Deus se esvaziou para ter comunhão comigo e contigo. Porque era impossível saber quem era Deus se não fosse através de Jesus. Até hoje nós estaríamos como os profetas estiveram. Quem é Deus? Como é Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Porque querer conhecer a Deus era como olhar para o sol. Era a mesma coisa de querer saber como é o sol. Tenta olhar para o sol. Você não vai conseguir. Você vai ficar cego. Tua visão você não vai conseguir. O máximo que você consegue para olhar para o sol, se você colocar um filtro, né? Se você colocar uma lente, aí você consegue ver, consegue estudar o sol. Jesus é essa lente. Jesus é esse filtro que agora eu ponho e eu consigo ver Deus. Agora eu olho para Jesus e minha visão consegue chegar até Deus. Agora, através de Jesus, eu consigo saber quem é Deus, como é Deus, porque agora eu tenho essa comunhão com Jesus, porque é o Emanuel, é Deus conosco. É Cristo vindo até nós, é Deus vindo até nós. É absolutamente revolucionário, queridos, porque o movimento é de lá para cá. Por isso que Isaías diz, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, ou seja, foi dado para vocês. O movimento é para vocês, é de doação para vocês. E de graça, pela graça de Deus nós recebemos. E queridos, a última coisa, enquanto o grupo de louvor já se aproxima para cantarmos novamente, para celebrarmos a vida desse Jesus, a comunhão em Cristo, a comunhão que esse Emanuel nos traz, ela só é possível pela revelação. Como é que Maria aceitou? Qual foi a circunstância para a qual Maria entendesse o que estava acontecendo com ela? Qual foi a circunstância que fez com que José se acalmasse e recebesse Maria como sua esposa? Foi depois de uma revelação. Você pode estudar o tanto que você quiser a Bíblia. Eu conheço muita gente que estuda muito a Bíblia, mas estuda mesmo. E é bom que estudemos. Você pode ler quantas vezes você quiser, você pode ler quantos livros você quiser, você pode fazer quantas pesquisas você puder fazer. Mas se não te for revelado quem é esse Deus, vai ser só mais um livro que você leu, vai ser só mais uma pesquisa que você efetuou, vai ser só mais um mistério que você desvendou. Mas a palavra de Deus, queridos, ela não é pesquisada, ela não é conhecida por pesquisa, ela não é desvendada, ela é revelada. O conhecimento de Deus, a comunhão com Deus, ela se dá pela essa revelação. O que fez Maria acalmar o seu coração foi quando o anjo revelou para ela: Maria, não te apavores, não te inquietes, porque esse que está sendo gerado no teu ventre é obra do Espírito Santo. O que fez José acalmar a sua alma, a sua ira, a sua revolta, a sua raiva em relação a Maria, foi a revelação
que o anjo deu a José. José, não temas em receber Maria como tua esposa, pois o que nela está sendo gerado é fruto do Espírito Santo. O que fez os magos saírem em direção à manjedoura foi a revelação por uma estrela, que o Emanuel tinha nascido. Os anjos que cantaram Hosana nas alturas revelaram o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Fica de pé no teu lugar, querido, se você puder. A palavra de Deus, ela chega ao nosso coração por a revelação do Espírito Santo. A minha oração, o meu desejo nessa noite é que oremos todos os dias, clamando ao Espírito Santo de Deus para que revele. Queridos, eu não sei o quanto você tem orado. Eu não sei exatamente pelo que você tem orado. Eu não sei exatamente como está a tua comunhão com esse Jesus e também a tua comunhão com os teus irmãos, com tua família, com os teus amigos, também com os teus inimigos. Mas a palavra do Senhor nessa noite, quando nos diz que Ele é Deus conosco, ela nos lembra que só faz sentido servir a Deus se for em comunhão. Eu não quero servir a Deus longe, inclusive dos meus inimigos. Tem algumas pessoas que eu realmente evito. Tem algumas pessoas que eu realmente não faço muita questão de ter perto de mim. Mas Deus também enviou seu Filho Jesus por elas. Foi por essas pessoas também que o Filho de Deus nasceu, que o Filho de Deus viveu e que o Filho de Deus morreu e ressuscitou. Peça ao Espírito Santo para trazer alegria ao teu coração, para que todos tenham a oportunidade de ter comunhão com o nosso Jesus Emanuel, porque é Deus conosco. Porque, queridos, tudo aquilo quanto não vimos, tudo aquilo que o nosso olho não viu, tudo que o nosso ouvido não ouviu, tudo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus ama a todos nós. Que nesse Natal o Espírito Santo nos inquiete a desejar ter comunhão com todos quanto desejam ter comunhão também com nosso Deus, com todos quanto necessitam ter uma vida em comunhão com nosso Deus. Como eu me alegro de estar nessa noite aqui, mas eu gostaria que muitas outras pessoas também pudessem estar aqui. Eu gostaria que muitas outras pessoas que talvez a gente julgue não merecer estar aqui, tivesse a oportunidade de saber que um filho vos nasceu, que o governo está sobre os seus ombros e que ele é chamado maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Anuncie isso a quem você tiver oportunidade. Fale desse Jesus a quem você tiver oportunidade, porque só faz sentido servir a Deus se for na comunhão, se for na coletividade, porque Deus enviou o seu Filho para estar perto de nós novamente, para desfrutar da nossa presença. Por isso o nosso coração se alegra, por isso mais uma vez queremos agradecer pela comunhão que Ele teve conosco, em nos atrair para perto dEle, em se entregar e vir na nossa direção. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus abençoe a sua família e que o teu coração deseje ter o máximo de pessoas perto de ti para que celebremos o Emanuel, Deus conosco. Quantos podem dizer amém? Amém, querido. Cantemos mais uma vez.